E aí, galera, vamos continuar com eletrostática, agora potencial elétrico. Vamos estudar esse conceito aqui muito importante de potencial elétrico. Um assunto, inclusive, que a gente vai usar lá na eletrodinâmica bastante. Só que para isso, a gente vai lembrar um pouquinho lá da mecânica, né? Força conservativa. O que vem ser força conservativa, né? Então, vimos que a definição de força conservativa é aquela cujo trabalho não depende da trajetória, mas apenas das posições inicial e final da partícula sobre a qual ela atua. Então, por exemplo, imagine aqui um corpo de massa M, onde uma força peso atua sobre ele, certo? E imagine que a gente vai fazer aqui, levar esse corpo tanto de cima para baixo como de baixo para cima, tanto faz. Esse corpo aqui, a trajetória que ele tomar, o trabalho da força peso sempre vai ser o mesmo. O trabalho da força peso aqui, para levar esse corpo daqui para baixo, independente da trajetória, né? Imagine aqui eu tenho um ponto A aqui em cima e um ponto B aqui embaixo, né? Meu nível de referência, e um desnível aqui que a gente vai chamar de H. Então, qualquer trajetória que esse corpo tomar, o trabalho realizado pela força peso vai ser sempre o mesmo. Se ele vier aqui, por exemplo, em linha reta, o trabalho também vai ser o mesmo. Lembrando que trabalho de uma força, quem lembra lá? O trabalho de uma força, representado pela letra grega tal, é o produto da força pelo deslocamento pelo cosseno de θ, assunto visto em mecânica. O trabalho realizado para vencer uma força conservativa, assim como a força da gravidade, não é perdido, mas recuperável na forma de energia potencial. Então aqui ele está dando um exemplo como se, por exemplo, aqui eu fosse erguer esse corpo, né, desse ponto B para o ponto A. Quando eu ergo esse corpo, né, a força que realiza trabalho para levar ele para o ponto mais alto, o trabalho dessa força é totalmente convertido em energia potencial gravitacional. É como se fosse uma mola, né? Quando a gente comprime uma mola, quando a gente estica uma mola, a gente guarda a energia potencial. Então, todo o trabalho realizado para jogar esse corpo aqui em cima, vencendo a força peso, por exemplo, né, todo esse trabalho é convertido em energia potencial gravitacional. Então, o trabalho realizado pela força conservativa não depende da trajetória, apenas da exposição inicial e final. É exatamente isso. Então, trabalho para levar o corpo de A até B é exatamente a diferença de energia potencial entre os pontos A e o ponto B. O trabalho mede a diferença de energia potencial. Isso aqui também foi visto em mecânica na parte de teorema da energia cinética. O que vem ser a energia potencial elétrica? Aqui a gente vai, infelizmente, jogar uma fórmula já pronta, né? Eu vou colocar uma fórmula aqui sem dedução para vocês, porque em algum momento a gente vai precisar usar cálculo diferencial, integral, e isso aí não é o objetivo desse curso. Tranquilo? Então, imagine aqui uma carga Qzão positiva que vai repelir uma carga Qzinho negativa de um ponto A até o infinito. Imagine aqui eu tenho uma distância de A e aqui eu tenho uma distância de B. E essa distância B tende ao infinito. Lembrando que em física, o infinito da física não é o infinito da matemática, né? Que é o infinito físico. Que é essa carga ir para o infinito. É essa carga ir para um ponto onde essa força aqui tende a zero. Pode ser alguns metros ou alguns centímetros. Basta que essa carga aqui não tenha mais influência uma sobre a outra. Que a carga aqui não exerça mais força, né? Aqui eu tenho uma força de repulsão. E aí eu vou chegar num determinado ponto onde essa força aqui não tem mais influência. Perfeito? Então, qual é a energia que está acumulada no sistema aqui? Qual é a expressão que calcula a energia que está acumulada nesse sistema entre duas cargas? Que tem uma energia? Tem, né? Imagine lá no caso anterior. Eu tenho uma massa e eu vou realizar trabalho para colocar ela num ponto onde ela guarda a energia potencial. Aqui embaixo vai ser exatamente isso. Algum operador, alguém veio com essa carga Q minúscula aqui, de algum ponto do infinito, né, indo contra a força elétrica, indo contra essa resistência e colocando ela nesse ponto A aqui. Então, se eu soltar essa carga, vamos supor que Qzão seja fixa e Q seja móvel, se eu solto o Q aqui nesse exato momento, a força elétrica vai arrastar ela. Então, assim, eu realizei trabalho para colocar essa carga aqui, forçando nesse campo elétrico, né, indo contra essa força F, e quando eu faço isso, eu acumulo energia. Eu não acumulei energia lá em cima, no caso da bolinha sendo erguida a uma altura, aqui é a mesma coisa. Então, energia potencial elétrica vai ser igual a K multiplicado por Qzão, multiplicado por Qzinho,
tudo isso dividido pela distância. Parece muito com a lei de Coulomb, né? Parece com a lei de Coulomb, mas não é. A gente tem aqui ó, o D sem ser D ao quadrado. Então vamos lá, vamos ver agora o trabalho. Vamos ver aqui ó, o trabalho da força elétrica. Mais o exemplo é o mesmo aqui, ó, duas cargas. Vamos dizer que as duas sejam positivas, Qzão e Qzinho. Uma força vai atuar aqui para levar ela de A até B. Aqui eu tenho distância de A, aqui eu tenho distância de B e aqui eu tenho distância de A até B. Aí eu quero calcular, por exemplo, o trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto A até o ponto B. Veja, se eu for usar a equação que eu conheço lá da mecânica, não vai funcionar. F vezes D, vezes cosseno de θ. Por que eu não posso usar essa equação daqui? Eu não posso usar porque esse F aqui, à medida que essa carga, Qzinho, vai se afastando da carga Qzão, vai saindo de A para B, essa força vai diminuindo. E se essa força vai diminuindo, essa equação não serve. É justamente onde entra o cálculo integral, né? Que a gente não é o objetivo desse curso. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O que é que vimos aqui? Vamos lá, voltando aqui mais uma vez. A gente viu, nessa primeira parte aqui, ó, que o trabalho da força de um ponto A até o ponto B é a diferença entre as energias potenciais. Tá certo? Então o que é que eu posso fazer aqui? Que o trabalho da força elétrica para levar o corpo de A até B é a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. E quem são essas energias potenciais? Quem são as energias potenciais? Vamos lá. Vamos escrever aqui embaixo. Trabalho de A até B. Quem é a energia potencial no ponto A? K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D de A, menos a energia potencial no ponto B, K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância até o ponto B. Beleza? Posso colocar aqui esse K, Qzão, Qzinho em evidência. E aqui dentro do parêntese vai ficar só dA e dB. 1 sobre dA e 1 sobre dB. Certo? Eu retirei aqui, ó. Eu retirei esses dois aqui e coloquei fora do parêntese. Tá bom? Aí ficou somente 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Então essa aqui é a expressão que calcula o trabalho da força elétrica para trazer a carga do ponto A até o ponto B. Facinho, facinho. Vamos falar agora da estrela da festa, né? O potencial elétrico. Potencial elétrico, grandeza muito importante na física, que vai ser muito abordada também em eletrodinâmica. Mais uma vez, ó, temos aqui uma carguinha Qzão. Vamos colocar uma carga de prova Qzinho nesse ponto A. E vamos considerar que elas estão a distância D. Ora, se eu tenho duas cargas, né, imagine, ou positiva ou negativa, tanto faz, elas vão interagir e vai ter uma energia associada a esse sistema de duas cargas. Já vimos que a energia potencial é dada por K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância. E o potencial elétrico, por definição, potencial no ponto A é a razão entre a energia potencial e a carga de prova. Então, ó, se eu fizer aqui a razão potencial no ponto A, que é a razão entre a energia K, Qzão, Qzinho dividido por D, dividido pela carga de prova Qzinho. Se eu cortar aqui Qzinho com Qzinho, olha só com que eu vou ficar. Ó. A expressão mais simples até agora, K, Qzão dividido por D. Essa aqui é a expressão que calcula o potencial elétrico. Qual é a vantagem que a gente tem? O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. A gente já não vai ter aquele problema lá do campo elétrico, né? Que tem vetor para lá, vetor para cá. O potencial elétrico é muito simples de calcular. Primeiro que a expressão é a mais simples, né? Ela só depende da carga geradora. Então, em cada ponto aqui, ó, das redondezas dessa carga, vai existir um potencial elétrico associado. E esse potencial é dado por K, constante eletrostática, né? Vezes Qzão dividido pela distância ao ponto que você quiser. No sistema internacional, qual vai ser a unidade de potencial elétrico? No SI. Qual a unidade de potencial elétrico? Vamos lá. Potencial é a razão entre o quê? Energia
que é dada em joules, pela carga que é dada em coulomb. Então eu vou encontrar aqui o volt. Olha só, joule, né, que é a unidade de energia, em homenagem a um cientista, dividido por coulomb, que é a unidade de carga, também em homenagem a outro cientista, né, vai dar aqui o volt, que também a unidade volt é em homenagem a um físico. Beleza? Então, toda vez que eu divido energia em joule por carga em coulomb, eu vou encontrar o potencial elétrico em volt. Muito fácil isso aqui, ó. Lembrando que a gente está trabalhando no sistema internacional. Exemplo, vamos lá. Num campo elétrico, uma carga de 2 coulomb é levada do ponto A até um ponto B muito afastado. Tendo as forças elétricas realizado um trabalho de 100 joules, determine a energia potencial elétrica da carga no ponto A. Vamos lá. Chamando aqui de Qzão, dizendo que as duas são positivas, força de repulsão F, distância aqui dA e distância aqui dB. Como é que a gente calculou o trabalho? Vamos lá. Trabalho para levar essa carga de A até B no infinito é dado por K vezes Qzão vezes Qzinho, 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Não é assim que a gente viu? Só que esse ponto B aqui não está no infinito, então distância de B é algo muito grande. Se essa distância é muito grande, 1 dividido por um número muito grande tende a zero. Então o trabalho de A até B vai ser K vezes Qzão vezes Qzinho. Esse termo aqui vai sair e vai sobrar só o dA. Ok? E a energia potencial? Qual é a energia potencial associada ao ponto A? A gente não viu que essa energia potencial é dada por K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância, no caso aí é a mesma distância de A. Percebam que a expressão é a mesma. A expressão é a mesma. Então veja só, se o trabalho realizado foi de 100 joules, a energia potencial vai ser também o quê? 100 joules. Todo o trabalho, tá certo? Todo o trabalho de A até B foi convertido em energia potencial. Ou melhor dizendo, vamos lá. Quando a gente traz essa carga daqui, ó, tem uma carga no infinito. Duas cargas positivas. Eu pego essa carga Q minúscula e trago ela do infinito para esse ponto. Eu estou forçando, eu estou indo contra essa força, como se fosse lá erguer o corpo. Quando eu levei o corpo para cima, eu não tive que vencer a força gravitacional, a força-peso. Então aqui é a mesma coisa, eu estou trazendo uma carga para cá, forçando, indo de encontro a essa força aqui. E quando eu faço isso, eu acumulo energia potencial. Então eu realizo um trabalho e esse trabalho se converte em energia potencial. Então da mesma forma, ó, se o trabalho, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que ele diz. Se o trabalho foi de 100 joules para levar essa carga de A até B, qual era a energia que tinha acumulado aqui? Era a energia equivalente ao próprio trabalho. Então vamos lá. Realizo 100 joules para trazer ela de B para A. Acumulo 100 joules de energia. E se eu solto essa carga e ela volta para B, toda a energia é convertida em trabalho novamente. Quem realiza o trabalho? A força elétrica, nesse caso aqui da questão. Aí a pergunta da letra B é qual o potencial elétrico? Letra B, qual o potencial elétrico? Então, o potencial elétrico é muito simples. Ó. V de A é a energia potencial no ponto A dividido pelo valor da carga. Quem é a energia potencial no ponto A? 100 joules. A carga, ele fala que a carga é 2 coulombs. E se eu divido joule por coulomb, eu encontro o volt. Então, o potencial elétrico no ponto B é 50 volts. Beleza? Então, está respondida aí essa questão. Potencial de várias cargas. Potencial de várias cargas. Como eu falei para vocês, ó, imagine aqui se eu tiver 3 cargas. Uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3. As distâncias de D1, D2 e D3 de um determinado ponto P. Como é que eu vou calcular o potencial resultante nesse ponto P? Se fosse campo elétrico, ia dar uma confusão danada, né? Se fosse campo elétrico, aí a gente tem que colocar os vetores, quem é positivo de afastamento, quem é negativo de aproximação. Só que no caso do potencial elétrico, eu tenho uma grandeza escalar, então não vou ter a necessidade disso.
potencial resultante no ponto P devido à ação dessas três cargas vai ser a soma dos potenciais de cada uma, dos potenciais parciais. Cada uma dessas cargas aqui gera um potencial. Inclusive, eu posso escrever da seguinte maneira. O potencial 1, K vezes Q1 dividido por D1, mais K vezes Q2 dividido por D2, mais K vezes Q3 dividido por D3. E aí eu vou colocar aí, ó, o K em evidência, né? K em evidência, e vou ficar com Q1 sobre D1 mais Q2 sobre D2 mais Q3 sobre D3. Perfeito? Então é dessa maneira que eu vou somar aqui o potencial de várias cargas. Vamos para o último exemplo aqui dessa aula. Nós vamos para o último exemplo dessa aula. Lembrando que é parte 1, né? Vai ter a parte 2 ainda. Ou até a parte 3, que esse assunto é um pouco grande. Mas vamos lá. Determine o potencial P, o potencial no ponto P, devido às cargas pontiformes Q1, Q2 e Q3, estão as três aqui, cujos valores são 2, 5 e menos 8 microcoulomb, respectivamente. O meio é o vácuo. Então ele diz que o meio é o vácuo porque ele vai adotar K igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Quem vai ser o potencial aqui, minha gente? É a soma dos potenciais parciais. Certo? Então, ó, Vp vai ser igual a V1 mais V2 mais V3. Poderia ter N cargas aí. Vamos converter essa distância aqui para metro, né? Para passar isso aqui para metro, eu divido por 100 e vou encontrar 0,09 metros. Tenho que colocar tudo no sistema internacional. Olha só aqui, ó, a unidade da constante eletrostática. Diz que eu tenho que usar força em newtons, distância em metros e carga em coulomb. Então, não posso deixar aqui em centímetro. Beleza? Então, ó, quem vai ser Vp? Ó? Vp vai ser igual a... Eu posso usar aquela última fórmula K, que multiplica Q1 sobre D1, Q2 sobre D2 e Q3 sobre D3. Então, só que aí tem uma coisa interessante. Ó. Todas essas distâncias, a distância da carga 1 para P, a distância da carga 2 para P e a distância da carga 3 para P também, todas são iguaizinhas. Então eu posso resumir essa equação. Ó. Vp vai ser igual a K, que multiplica Q1, ou melhor, vou já adiantar aqui para a gente. Ó. Todas essas bichinhas aqui valem D. Por que D? Eu quis inventar D porque é a mesma distância aí. Você poderia colocar outra letra, mas só para saber que elas são iguais. Aí, o que é que essa equação vai fazer? O K, que era comum a todos os termos, veio para fora do parêntese e o D também. E aqui eu vou ficar somente com Q1, Q2 e Q3. Professor, eu poderia fazer a soma usando as equações separadas e completas? Pode, fique à vontade. Só que é óbvio que se você puder usar essa malandragem aqui, você vai conseguir resolver a conta mais fácil. Então, K, 9 vezes 10 a nona. E já é de se desconfiar, ó, que aparece aqui um 9. Eu vou colocar, inclusive, isso aqui em potência de 10. Ó, 9 vezes 10 a menos 2 metros. Ó, a vírgula vai andar duas casas. Aí agora eu vou colocar 9 vezes 10 a menos 2. E somar o valor das cargas. 2 microcoulomb com 5 microcoulomb e menos 8 microcoulomb. Vejam que aqui a gente usa o sinal de acordo com a carga, né? Carga positiva, bota mais. Carga negativa, bota menos. Não temos o problema do campo elétrico, mais uma vez falando. Campo elétrico a gente tem aquele problema da análise qualitativa, de colocar os vetores e tal. Então a gente está aqui, ó, já colocando soma algébrica porque a grandeza é escalar. Corto esse 9 com esse aqui. Pego essa potência, faço a razão, esse menos 2 sobe, né, mais uma vez, entre aspas. Na verdade, você tem que usar a propriedade aqui, né? Repete a base e subtrai os expoentes. 9 com 2 dá 11. E aqui vai dar quanto? Ó? 2 com 5, 7 com menos 8 vai dar menos 1 vezes 10 a menos 6.
Certo? Então, ó, o 1 que está aqui não aparece, vezes menos 1 vai dar menos 1. 10 elevado a 11 com 10 a menos 6 vai dar 10 elevado a 5 volts. Né? Menos, vamos anotar aqui, ó, menos 100.000 volts. Esse aqui é o potencial elétrico no ponto P gerado por essas cargas, né? As cargas Q1, Q2 e Q3. Um abraço a todos.